que esse estudo da lei de conservação, que nós vamos tratar aqui, falando sobre o instinto de conservação e meios de conservação. Eu vou utilizar daqui a pouco o PowerPoint nas perguntas do Livro dos Espíritos e vou fazer na prática aquela máxima, né? Quem cola não sai da escola. Eu estou aqui com o Livro dos Espíritos aqui do lado e eu, de vez em quando, vou dar uma olhada para falar a resposta para vocês sucintamente e depois a gente vai desenvolver a questão. Combinado? Então, vamos lá. Essa lei da conservação, ela é muito importante, porque como a prece que foi feita pela Maristela e a leitura, né, que foi também lida na noite de hoje, falam em algumas coisas importantes, né, na nossa sobrevivência. E o que é sobreviver? Essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer e que os irmãos, e inclusive quem vos fala, tem que refletir, né, diariamente. O que é vida? O que é viver? Quando eu saio de manhã para o trabalho, eu saio para o trabalho porque eu preciso de alguma coisa para poder viver, né? Mas o Livro dos Espíritos nos coloca, em todas as questões, uma ideia, uma única ideia, uma ideia central. A diferença do que é necessário e do que é supérfluo. E qual é a diferença da nossa necessidade efetiva e das coisas supérfluas que a gente abraça no nosso dia a dia, né? Isso não faz parte de uma cultura ligada a um determinado país, uma determinada estado ou região. Isso é uma cultura humana. Ela está intrínseca em todo ser humano. O ser humano, ele não se aquieta. Ele não vive do necessário. Ele quer sempre mais. Então, para que a gente possa entender a diferença do que é necessário e do que é supérfluo, é muito simples essa equação. Tudo que depende da nossa sobrevivência, da nossa vida, do nosso conforto espiritual e material, detalhe, material para que a gente possa viver durante longos anos na Terra, é supérfluo, é necessário, perdão. Por exemplo, a água é necessária ou é supérflua? Ela é necessária, porque sem água a gente não consegue viver. Agora, se eu for numa loja e vou comprar uma bijuteria, isso é necessário ou é supérfluo? Dá para eu sobreviver sem comprar um relógio, sem comprar? Então, a gente tem que refletir sobre como que nós estamos trabalhando a nossa encarnação. Logicamente, sem criticar a situação de que a gente pode, nós gostamos de um produto, vamos lá e vamos comprar aquele produto. Mas uma coisa é comprar para nos satisfazer um gosto. Outra coisa é a gente depender, a gente ficar absolutamente escravo daquela situação, daquele objeto, porque eu tenho que conquistar, porque eu tenho que comprar, porque que ele tem e eu não tenho, mas eu vou querer também. É essa situação que a gente tem que refletir. Então, Kardec, como sempre, ele foi extremamente cirúrgico nas questões aqui que nós vamos apresentar, da questão 702 a 710 do Livro dos Espíritos, para que a gente possa conversar cada uma delas. Então, vamos lá, vou compartilhar.
Todos estão vendo? Beleza. Então, vamos lá. Nós estamos aqui no Livro dos Espíritos, parte terceira da Lei de Conservação, instinto de conservação e meios de conservação, né? Aqui minha apresentação, sou do Centro Espírita Amigos no Caminho. Então, vamos lá. A pergunta 702 fala assim: é lei da natureza o instinto de conservação? Então, aqui, Kardec, é importante que a gente entenda cada pergunta aqui desenvolvida por Kardec, né? Então, aqui ele fala assim: é lei da natureza, ou seja, Deus nos deu o instinto de conservação? Então, os espíritos respondem assim: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nos é puramente maquinal, raciocinado em outros. Então, ou seja, o vegetal, ele tem o seu instinto de conservação, né? Quem, quando criança, já fez a experiência, né, de colocar um feijãozinho no algodão e colocar um copo com furo num determinado local do copo, e quando a gente, depois de 3 dias, sei lá, 5 dias, a gente percebe que a planta, né, ela vai na direção da luz. Isso é o instinto de conservação, porque a planta precisa realizar a fotossíntese para gerar energia para poder sobreviver. Então, nesse caso específico, é maquinal, é instintivo. Agora, dentro de nós, quando nós fomos criados simples e ignorantes, Deus colocou um chip na nossa consciência. Esse chip é a lei de Deus. Então, a lei divina, ou a lei natural, a lei da natureza, que é a lei natural, que envolve, que abrange, que abraça todas as outras leis contidas e explicadas aqui no Livro dos Espíritos, faz parte da lei da natureza. Então, nós precisamos ter, mesmo o homem que raciocina, mesmo o homem mais inteligente, ele precisa ter um instinto de conservação. Quem já não levou um susto que quase foi atropelado e foi para trás assim, né? Sem pensar. Então, a gente não olha para o ônibus ou para o carro e eu vou ter que vir para trás para poder me proteger. Se pensar assim, já era. Já vai ser atropelado. Então, naturalmente, a gente olha para o perigo e instintivamente a gente sai do local. Isso faz parte de um processo natural de instinto de conservação que todos nós temos. 703. Com que fim ortogou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Ora, imaginem nós, vamos imaginar aqui, se nós não tivéssemos dentro da nossa consciência essa lei de conservação, esse instinto de conservação. Nós somos o tempo todo atentos? Não, nós não somos atentos. Então, como é que ficaria a nossa encarnação? Ia ser um desastre só. Vários acidentes, né? Muitos deles fatais. Então, é preciso que dentro da finalidade que Deus, a inteligência suprema, colocou em todos os seres vivos o instinto de conservação, é para que ele busque a vida, que ele se mantenha, seja vegetal, ou seja animal, ou seja hominal. Todos nós estamos envolvidos e dentro dessa lei, para que a gente possa continuar vivendo e concorrendo para os objetivos traçados para todos. É por isso que Deus coloca o instinto de conservação
na nossa consciência. Se alguém tiver algum complemento, por favor, estejam à vontade. 704. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos o meio de conseguir. Bom, a pergunta de Kardec aqui é uma pergunta muito interessante. Parece uma pergunta simples, mas ele tem uma intenção muito, muito interessante aqui. Todos nós nascemos simples e ignorantes, principalmente no caso do homem, né? O animal e o vegetal, ele também, como já foi dito, ele tem também esse instinto de conservação. Mas a pergunta de Kardec é o seguinte: será que em todos os tempos, hoje nós temos a tecnologia, né? Nós temos outras ferramentas, mas em todos os tempos, Deus deu ao homem, dentro da sua necessidade de vida, os meios de eu conseguir viver dentro do que a natureza oferece para ele? Então, a resposta é o seguinte, né? 704. Certo, e se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Então, olha só, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte: hoje nós estamos vivenciando uma pandemia. Muita gente está passando necessidade, está passando fome, perdeu seus empregos. Isso é um problema social gravíssimo, mas que não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com a espiritualidade, né? Porque nós estamos passando isso, porque Deus não me deu o alimento, porque é meu karma, eu tenho que passar por isso, tenho que passar por aquilo. Deus não é parcial, ele é imparcial. A lei é para todos. A partir do momento que criamos uma cultura de valorizar muito mais o supérfluo do que o necessário, certamente aquilo que é supérfluo, quando bate uma pandemia, certamente que vai faltar. E não é só o Wagner, é uma cadeia, é uma sequência, né? É um efeito dominó. Começou lá atrás e aí um vai passando para o outro, vai passando para o outro, vai passando para o outro. Quando a gente vai ver, a gente vai ficar num estado de pobreza, um estado de miséria. Por quê? Porque o homem não observou com cuidado que a natureza dá o necessário para que a gente possa viver. Esse é o ponto. Esse é o ponto que todos nós, meus irmãos, temos que refletir diariamente. Não basta sabermos a doutrina, não basta estudarmos o Evangelho, não basta sabermos que temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas como é que nós estamos amando efetivamente aquele próximo dentro da nossa casa? Os nossos filhos que são pequeninos e eles estão vivendo nessa cultura capitalista, né, de que o supérfluo é que é bom, o necessário, isso não é para mim, eu quero é mais. E aí, quando a gente perde tudo que a gente conquista do supérfluo, sem observar a lei de Deus, nós vamos sentir falta de quem? Do necessário ou do supérfluo? Do supérfluo, porque nós estamos vivendo isso. E os espíritos estão nos orientando exatamente para que possamos observar com cuidado a lei divina. Não é chegar depois do estudo em casa e jogar tudo fora, pelo amor de Deus, não é isso.
mas precisamos estar atentos para que a gente possa viver do simples e não de sonhos, para que a gente lá na frente não tenhamos algo a sofrer. 705. Por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Essa pergunta de Kardec também foi uma pergunta capciosa, porque Kardec está colocando a responsabilidade na terra. E colocando a responsabilidade na terra, ele naturalmente está colocando a responsabilidade na lei, está colocando responsabilidade em Deus. Então, ele coloca, por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Resposta. É que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Então está aí uma resposta objetiva e clara. Somos nós, mais uma vez, né? Somos nós que não observamos o quanto a natureza nos dá. O quanto nós podemos ser fartos sem precisar de algo. Olha, eu não sei se os irmãos se lembram ou souberam de um senhor de 75 anos. Há muitos anos, ele inclusive faleceu. Também já deve ter aí uns 8 anos, quase 10 anos, ele já falecido. Ele deu uma entrevista no Fantástico, que ele fala que... Por que ele foi entrevistado? Ele vivia numa zona rural, e nessa cidade, ele alimentava 500 crianças com R$ 5. Vou repetir, hein? Não estou enganado, não. 500 crianças num orfanato com R$ 5. Qual foi o milagre? Muito simples. Como ele vivia num lugarejo, e ele conhecia e era muito querido das pessoas, ele conversou com cada família que tinha uma terrinha, né? Que tinha um jardim. Com R$ 5 ele comprava as sementes e plantava em cada terreno, em cada jardim, em cada sítio que ele encontrava. E daquele plantio ele mesmo tratava, ele mesmo regava, e daquele plantio ele colhia o necessário para alimentar o orfanato com 500 crianças. Com R$ 5. Quanto a gente gasta no supermercado para comprar uns R$ 30 de verdura e R$ 500 de supérfluo? Quantas? Vamos pensar, né, nas vacas magras, né, que nós estamos num cenário de vacas magras. Quantos de nós não passa numa lanchonete e come um farto hambúrguer, que eu adoro, é delicioso, né? Um hambúrguer, mas com esse dinheiro eu poderia estar comprando alguma coisa para dar para uma criança, para alimentar alguém que está na rua. Então, mais uma vez, não estamos aqui criticando a atitude de comprar, mas estamos nos colocando aqui, tendo a oportunidade de refletir sobre as nossas atitudes que julgamos absolutamente inofensivas e naturais. Por isso que no Evangelho, tem um capítulo no Evangelho, não me lembro agora qual, mas que os Espíritos falam:
tem muita coisa que julgueis natural, inofensiva, que para Deus é um pecado enorme. E tem muitas coisas que vocês julgam que é um pecado enorme, que para Deus ele entende e perdoa. Então, assim, vamos refletir sobre isso, né? Será que o fato da gente estar gastando porque é interessante para o supermercado, porque o dono do supermercado é um comerciante, é um empresário, ele tem que fazer isso para alimentar as pessoas e dar satisfação para as pessoas. Mas temos que refletir o quanto nós estamos envolvidos e escravos de toda essa situação que nós estamos vivendo hoje. Pessoal, alguma pergunta? Algum questionamento? Por favor, hein? 706. Por bens da terra unicamente se devem entender os produtos do solo? Então, olha que interessante, né? Agora, esse solo aqui de Kardec não é somente o solo da agricultura, tá? O solo como toda a crosta terrestre, né? Então, a água vem do solo, o minério vem do solo, o vegetal vem do solo, né? Então, a casa de madeira, de uma certa forma, ela vem do solo, porque cresceram árvores e das árvores nós tiramos o produto madeira. Então, essa foi a pergunta de Kardec, né? Nós devemos entender que tudo vem do solo? Resposta: o solo é a fonte primacial de onde dimanam todos os outros recursos, pois que, em definitivo, estes recursos são simples transformação dos produtos do solo. Por bens da terra se deve, pois, entender tudo de que o homem pode gozar neste mundo. Então, olha que interessante, né? A gente, muitas das vezes, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, eu descobri, eu sou o criador da vacina, eu descobri a vacina. Ninguém descobre nada. Ninguém, aliás, desculpa, ninguém cria nada. Todo mundo descobre como transformar a matéria-prima em bens de produto. Por exemplo, o ferro é dado pelo solo. O carbono é dado pelo solo. A união do ferro e carbono, nós vamos ter o quê? O aço. O vírus, seja qualquer que for o vírus, é desse vírus que o homem estuda o seu comportamento, a sua reprodução, o seu ciclo de vida para transformar na vacina. É através do ar que o homem tem o ar-condicionado. Sem o ar, nós não temos efeito do ar-condicionado, porque o ar-condicionado nada mais faz do que transformar o vapor em água e vice-versa, onde o calor do ar é natural, está lá dentro dele. Quem é que criou tudo isso? Foi Deus, é a natureza. O homem pegou, estudou o comportamento dessas leis da física, da lei da química, da biologia, e está atuando na ciência. Então, na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Até aquilo que a gente acha que perdeu, não perdeu, se transformou, voltou para a célula máter, a célula primitiva, mas está lá, existe. Então, também é muito importante
que essa pergunta e essa resposta se faça, a gente tenha conhecimento para descer um pouquinho o nosso salto, né? Ah, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós simplesmente estudamos algo que alguém estudou antes da gente. E a gente descobre coisas mediante o nosso esforço, a nossa dedicação. Por isso que somos co-criadores da divindade. Nós não somos criadores, nós somos co-criadores. Por quê? Porque através da lei de conservação é que nós temos, que Deus colocou o chip na nossa consciência de que precisamos vivenciar o necessário para que a gente possa viver bem. Porque, lógico, por exemplo, eu sou diabético. Por que eu sou diabético? Porque Deus quis que eu fosse diabético? Não, porque eu abusei muito, adorava um doce, né? Não parava de comer doce no colégio. Na minha vida, ia nos aniversários, destruía. E aí, pela lei de causa e efeito, eu não observei os limites do meu organismo. O que aconteceu? Fiquei diabético. Agora, se desde pequeno eu tivesse uma educação alimentar, se eu tivesse, não é educação que a mãe dá para a gente, não. É educação de tolir as minhas más tendências de comer exageradamente. Comer o supérfluo, né? Então, se eu tivesse me educado como espírito para eu comer simplesmente aquilo que me é necessário, hoje eu estava com uma vida extremamente saudável. Então, são questões que a gente tem que refletir. Vamos lá. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância? A que se deve atribuir isso? Essa pergunta, Kardec, foi assim, ela é atual, ela é muito atual. É aquilo que a gente estava falando no início do nosso estudo. Olha só. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância. Quer dizer, o que é abundância? Supérfluo. O supérfluo. Então, o que é necessário efetivamente vai faltar. Por quê? O que se atribui a isso? É culpa de Deus? Deus está nos punindo? Será que Jesus, de tanta gente orar, Jesus não consegue nos ajudar? Será que é isso? Resposta: ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência, para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Então, olha só. É frequente a certo indivíduo faltar os meios, ainda quando os cerca a abundância, né? Então, assim, por que o meu vizinho, meu Deus, ele faz o quê? E está cheio de... Está vivendo tranquilamente. E eu estou, penando. Será que é culpa da divindade? Será que é culpa dos espíritos? Eu estou sendo obsediado? Fizeram um trabalho para mim, né? Me colocaram na boca do pobre do sapinho lá,
meu nome e eu estou aqui passando maior dificuldade? Claro que não, né? Logicamente que os espíritos, eles nos influenciam. Isso aí o próprio Livro dos Espíritos nos coloca. Agora, nós temos o livre-arbítrio, nós temos o poder de escolha, o poder de decisão. Se a nossa vida for uma vida sem planejamento, né, uma vida totalmente desequilibrada, que eu não pense no amanhã, certamente lá na frente eu vou sofrer exatamente com tudo isso. Então, por mais que os espíritos possam me influenciar e até alguns deles querer que eu passe certa dificuldade, mas vai depender de mim não só mudar a situação, como também mostrar para esses irmãos que eu sou uma outra pessoa, que eu tenho condições de fazer o bem, eu tenho condições de me melhorar. Isso também faz parte do aprendizado deles. Então, a partir do momento que eu me esforço para vencer os obstáculos, eu não tenho que olhar para o irmão se ele tem ou deixou de ter. Eu tenho que olhar para mim. O que eu estou fazendo para que eu possa viver bem? Será que eu estou trabalhando com afinco, com responsabilidade, não afetando o bem-estar dos outros, não influenciando os meus irmãos em alguma conduta? Né? Joana de Ângeles, ela coloca assim, né, que nós somos responsáveis pelos pensamentos que geramos nas pessoas, porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, nós precisamos exemplificar dentro da nossa família, né, que nós temos que ser previdentes, nós temos que ser prevenidos para o futuro, viver daquilo que é necessário e não esbanjar do jeito que muitos de nós fazemos, né? 708. Não há situações em as quais os meios de subsistência, de maneira alguma, dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas? Essa pergunta é o que eu já comentei na 707, né? Aqui ele coloca da seguinte forma: será que eu estou sendo influenciado? Será que é minha fatalidade? Né? Nós sabemos que nós vivemos num planeta de provas e expiações. Que toda prova não necessariamente é uma expiação, mas toda expiação é uma prova. Então, vamos lá. Se eu venho numa situação de pobreza, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar para Deus para eu sair da pobreza? Ou eu tenho que fazer algum trabalho para que os bons espíritos venham até mim e vá me beneficiar de alguma forma? Não. Eu tenho que encarar o problema de frente e eu tenho que desenvolver minha inteligência para que eu possa não só me alimentar, como também prover aos meus irmãos o alimento necessário. Então, tudo está dentro da lei de Deus, nada está fora da lei de Deus. Logicamente que a gente tem aquele jargão, né? A pobreza, a desgraça, a doença, é tudo obra do homem. Com certeza, tudo é obra do homem. Mas o homem também já tem inteligência e conhecimento suficiente para começar a trabalhar para o bem, para mudar essa cultura. Se a gente tem conhecimento doutrinário, no caso dos espíritas, se nós temos a espiritualidade o tempo todo nos informando, o que está faltando para nós mudarmos a nossa visão
a nossa necessidade? Esforço próprio, vontade. Está faltando em nós ainda vontade, coragem para mudar, coragem e fé, e autoconhecimento de nós mesmos, porque precisamos nos conhecer para saber os nossos defeitos e as nossas virtudes. Precisamos nos conhecer para desenvolver esse sentimento de amor, para sermos verdadeiros àqueles que vivem conosco, quando a gente fala assim, eu te amo. Que amor é esse se a gente não sabe dentro de nós o que é o amor? O verdadeiro amor. Então, esse desenvolvimento, esse autoconhecimento, vai nos dar essa visão, esse desenvolvimento do amor, né? Depois, a gente vai ter que, a partir do momento de termos o autoconhecimento, a fé. Acreditar que tudo que nós estamos passando vai passar. Se vai demorar ou não, vai depender de quê? Vai depender de nós, do nosso cuidado. Por isso que hoje todo mundo fala na televisão, né? Usem máscara, cuidado com aglomerações, por favor, olha a higiene. Por quê? Porque é uma mudança de cultura. Nós precisamos mudar a nossa visão. E com essa coisa de todo dia usando máscara, no outro dia eu saí da porta sem máscara, na mesma hora eu voltei, eu senti falta da máscara. Olha só, uma coisa que muita gente acha horrível, a gente está sentindo falta, como se fosse uma camisa, uma calça, porque já está se tornando natural isso. Lógico, e nem todo mundo ainda, cada um tem o seu momento aí de estar incomodado ainda e tudo. Mas o que eu quero dizer é que muitos irmãos já estão adotando a máscara e a limpeza com álcool 70 de forma natural, porque já está se tornando um hábito. Terão cometido crime os que, em certas situações críticas, se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Se houve crime, não teve este atenuá-lo a necessidade de viver, que resulta do instinto de conservação? Só tem essa atenuação na lei do homem, que é uma lei imperfeita. Na lei de Deus, crime é crime. Porque vamos analisar o que a gente discutiu até agora. Por que nós estamos vivenciando o supérfluo se a gente tem da terra, Deus nos dá o alimento que vem da terra, mas nós queremos mais. Então, aquele que está em situação crítica, ele não senta, não raciocina, ele não pensa, né? Ah, mas socialmente ele não foi educado, ele vive num ambiente terrível. Nós fomos criados simples e ignorantes, e a lei de Deus está na nossa consciência. Alguma coisa esse irmão vivenciou, alguma coisa esse irmão aprendeu. Então, hoje não é novidade para ninguém que matar é crime. Não importa de que forma, eu matei para me defender. Tá, mas será que não teria outros meios de você se defender? Vamos analisar o cenário. Então, a resposta dos espíritos, ela é bastante direta, né? Que já responderam, quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza, falta que é duplamente punida. Então, está aqui, ó.
Se a gente está vivenciando certas situações, temos que encarar de frente, respirar e, poxa, o que eu tenho que fazer para eu mudar de situação, de cenário? Nós temos inteligência para isso.